E através do Teu Espírito Santo, com certeza, Pai, já tem falado ao Teu servo. E nós estamos aqui, Deus, pronto para ouvir. E abençoa ele nesse instante, que não seja mais ele, mas o Teu Espírito, Pai, os tomas, ó Deus, agora. E que ele seja, Deus, um canal de bênção, um instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos, para que nessa noite nós podemos ser agraciados por aquilo que tens de falar a cada coração. No nome de Jesus, aqui nós oramos. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Deus é bom, né? Estar na casa do Senhor é sempre bom. Um dia após o Natal, né? Barriga cheia, né? Quem comeu bastante aqui? Levante a mão, seja sincero. 100% da igreja, verdade, né? Agora e pior que já está chegando no novo, né? A gente vai exagerar um pouquinho de novo, né? Depois um mês aí de regime, de, como é que as mulheres falam? Detox, né? Para poder eliminar todas as gordurinhas excedentes, mas é bom demais, né? E o melhor de tudo é estar na casa do Senhor, onde estamos aqui para poder ouvir a palavra do Senhor. Já entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. A presença de Deus está neste lugar, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará, Ele está presente neste lugar. O pastor me chamou para trazer a palavra, acho que há 2 dias atrás, se não me falha a memória. Mas assim que ele me chamou ali no zap, já veio esta palavra no meu coração e eu não consegui mudar. Ficou nesta palavra mesmo. E eu creio que é uma palavra que vai vir de encontro às nossas necessidades. Porque é Gênesis capítulo 26, tá, igreja? Gênesis 26 é uma passagem que fala muito ao meu coração. Provavelmente eu já ministrei algumas vezes aqui, ou alguma vez, pelo menos aqui nesta igreja, não me recordo. Mas a palavra do Senhor, ela é poderosa, né? A gente costuma falar, né, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? Não é isso que a gente fala sempre, né? Você costuma falar isso também? As palavras do Senhor se renovam a cada manhã? Então, não fale mais, tá? Porque não tá escrito, né? O que está escrito é que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Mas a palavra do Senhor, ela é poderosa, né? Você pode pregar ela, eu posso pregar essa passagem aqui, o pastor Miguel pode pregar semana que vem, o presbítero Luiz na outra semana, a Fran na outra, a Marina na outra, o presbítero Luiz. Deus sempre vai trazer algo novo para trazer aos nossos corações. E se eu puder colocar um tema nesta mensagem, fala muito de poços, né? De fontes, né? O último louvor falou de fonte também, né? Fonte de água viva, né? Eu quero beber desta fonte, né? Então só aqui que eu sublinhei aqui, pelo menos nesta passagem aqui, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a palavra poço, né? Então hoje a palavra de Deus é para os cavadores de poços, né? O que seria um cavador de poço? É uma pessoa que na sua vida ela não desiste, né? Nós temos até um ditado popular, né, que está se popularizando, que o brasileiro ele não desiste nunca, né? Mas a verdade é que o servo de Deus, a serva de Deus, você que está aqui nesta noite, você tem um chamado na sua vida. Você tem poços, tem áreas na sua vida que precisam ser cavados, trabalhados, né? E o Senhor vai falar comigo e com você nesta noite para nós perseverarmos na presença do Senhor. E tem algumas pessoas na Bíblia Sagrada que fala muito ao meu coração, e Isaac é uma delas. Porque Isaac, ele tinha uma personalidade, uma personalidade tão interessante que às vezes até nos assusta, né? Porque ele era um homem de Deus, desde a sua juventude, ou quando ali criança, ou na sua adolescência, até quando seu pai foi levar ele ali no Monte Moriá para ser oferecido em sacrifício, quando o Senhor fala para ele, para Abraão, né? Abraão, me dá o seu único filho, a quem tu amas, e oferece a mim em sacrifício. E nós vemos que este jovem, aquele adolescente, ele não se exalta, ele não tenta escapar ali do seu pai. Você vê que ele era um jovem obediente. E nesta passagem também ele passou por tantas coisas, por tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas. E você não vê Isaac se exaltando, Isaac se transtornando, perdendo a cabeça, perdendo a paciência ali. Mas ele era um jovem, um homem aqui já, um homem adulto, que sabia esperar em Deus. Ele não era perfeito.
assim como eu e você também não somos perfeitos. Mas esta passagem vai nos ensinar nesta noite de quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, já se findando, que nós devemos perseverar nas nossas vidas, naquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E no capítulo 26 de Gênesis, no versículo 17, depois eu vou pedir para você não fechar a Bíblia, deixa ela aberta, tá? Mas no capítulo 26 de Gênesis, capítulo 26, versículo 17, diz assim: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já havia posto. Cavaram os servos de Davi no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Somente até aqui. Você viu quantas vezes aqui a passagem fala de poços? E olha que eu nem li o capítulo todo, tá? Se você for ler o capítulo 26, outros lugares vai estar essa repetição poço. E por que o Espírito Santo ele repete tanto esta palavra para todos nós aqui nesta noite? Porque Isaque ele passou por um momento de crise, de dificuldade, onde havia uma fome muito grande na terra. Uma estiagem muito grande que impedia as chuvas de chegar até aquela região ali da Palestina, onde hoje é Israel, onde é a Palestina, e ficou muito tempo sem chover. E quando esta fome chegou na terra, o mais natural possível de todos que estavam ali, que tinham suas famílias, e assim como Isaque, que era um hebreu, né, era uma pessoa que não tinha um lugar fixo, mas como hebreu ele vivia de pastagem, então cada hora ele estava num lugar, onde tinha pastagem ali para os seus gados, para as suas ovelhas, ele ia, armava a sua tenda, ou ele saía de um lugar e ia para o outro, e como seu pai Abraão, ele vivia peregrinando ali naquela terra. Aquela terra que Deus havia falado para o seu pai: olha para as estrelas dos céus, olha para a areia da praia, você consegue contar as estrelas ou a areia? Ele falou não, e Deus falou: assim será a sua descendência. E Deus havia falado que aquele lugar onde ele estava peregrinando, ia chegar o dia em que a descendência de Abraão, de Isaque e futuramente de Jacó também, iria receber aquela terra como herança. Mas enquanto esta promessa não se concretizava, porque era uma promessa para gerações daquela família que seria abençoada, ao ponto de Deus falar: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E isso se concretizou em Jesus Cristo, né? Que é aquele que abençoa a minha vida e a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, podemos testemunhar como as nossas irmãs aqui testemunharam, livramentos, né, que poderiam ter dado coisas ruins, piores, mas Deus teve misericórdias, e elas estão aqui com o coração alegre para glorificar a este Deus, né? Então através de Jesus nós somos abençoados. Mas eu disse que havia o que na terra? Fome. Eu disse que havia o que na terra? Estiagem, havia seca, nada crescia, nada brotava. E por um momento na cabeça ali de Isaque, ele pensou: olha, eu vou para o Egito. Por quê? Porque no Egito tem o rio Nilo. O rio Nilo, para quem não sabe, é um dos maiores rios da terra. Até uma disputa, né? Quem é maior, o rio Nilo ou o Amazonas? Mas um dos maiores rios da terra, pelo menos em extensão territorial, o maior, né? Em volume de águas, o Amazonas. Mas ali estava um rio que nunca se secava.
Então o mais natural era para Isaac ir onde tinha água, onde ele poderia trazer ali o sustento para a sua família. E quando ele pensou em sair daquela terra para ir para o Egito, Deus falou com ele. E Deus falou com ele falando, olha, você pode ler no versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta, falando, olha, não desça ao Egito, mas fica na terra em que eu vou te mostrar, ali você vai peregrinar nela. E eu vou te abençoar naquele lugar, eu vou estar com você naquele lugar. E Deus, de uma forma tremenda, que muitas das vezes nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos entender, porque muitas das vezes o desejo do meu coração é um, mas a vontade de Deus é outra. Às vezes o desejo do meu coração é tomar uma atitude, é tomar uma decisão, mas aí o Espírito Santo de Deus, ele começa a tratar no meu e no teu coração, e nós temos que ser como Isaac, acalmar. E como é difícil para nós cristãos, eu não vou falar para esse ou para aquela, porque todos nós precisamos dessa palavra. Como é difícil às vezes você parar, respirar e ouvir a direção de Deus, porque às vezes a direção de Deus ela assusta, às vezes a direção de Deus não é aquilo que eu quero, às vezes Deus me dá uma direção que eu falo, Deus, não pode ser essa direção, olha, está tudo clareando para que seja esta direção, e Deus fala, não, a direção do meu Espírito para a tua vida hoje é essa. E hoje esta palavra ela vem para mim e para você, para que nós possamos aprender a acalmar o nosso coração. Você já viu aquela palavra que diz, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquietai-vos, às vezes, é nós calarmos a nossa voz, porque às vezes nós abrimos as nossas vozes, ou soltamos a nossa voz, para falar algo que vai atrapalhar a minha vida, a tua vida espiritual. E às vezes Deus está falando, não é para você falar, é para você ficar quieto, é para você se aquietar, deixar eu trabalhar na sua vida, porque a direção que eu tenho para você não é para a esquerda, mas é para a direita, não é para cá, mas é para você ficar aonde eu quero que você fique. Isaac, ele ficou naquela terra. Ele agiu de certa forma errado, chegou naquele lugar ali em Gerar, havia um rei, um líder naquele lugar, chamado Abimeleque, mesmo Abimeleque lá de Abraão, provavelmente um título, né? Um filho, um sobrinho, um neto, não sei, mas era um título. E ao chegar naquele lugar ele mentiu, né? Porque Rebeca era o que dele? Era a esposa, mas era uma mulher formosa, bonita, e chegou naquele lugar, ele mentiu, ele falou, não é minha esposa, é minha irmã. Porque havia algo na vida dele que precisava ser tratada. E se você for olhar para Abraão cometeu este mesmo erro 2 vezes. E se nós não tomarmos cuidado na nossa vida, nós passamos os nossos erros para os nossos filhos. Tem até um ditado que diz, né, que um fruto, ele não cai longe da árvore, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Então você olha às vezes para a criança e fala, puxa, mas é igualzinho o pai, é igualzinho a mãe, tem as mesmas características. Então nós temos que tomar cuidado para passar para os nossos filhos os ensinamentos do Senhor, porque isso é uma obrigação de todos nós, como servo de Deus, como serva de Deus, como Deus falou para os israelitas através de Moisés, falando, olha, você vai pegar esta palavra e você vai ensinar os teus filhos. Quando você estiver sentado ali na tua mesa, na tua cama, você vai pegar esta palavra e você vai ensinar os teus filhos. E Deus falou até mais, você vai pegar essa palavra e você vai escrever no umbral das suas portas. Interessante, né? Você chegava numa casa e você via um escrito lá, aqui tem uma serva de Deus, um servo de Deus, aqui está a bênção do Senhor, o Senhor Jeová é o Deus desta casa, o Senhor Jeová me escolheu, e o Senhor manda falar para mim e para você nesta noite, que nós temos que pegar a nossa família,
os nossos, e começar a ensinar esta palavra, como Deus disse para Josué: olha, não se aparte da sua boca o livro desta lei, mas medita de dia e de noite. 2024 está acabando, mas como é que está a leitura da palavra na sua casa? Como é que está os ensinamentos de Deus dentro da sua família? Como é que está a palavra sendo ministrada dentro do seu lar? Porque se você não tomar cuidado, os seus defeitos, os seus erros vão passar para os seus filhos. Porque ele vê você fazendo e ele vai copiar você fazendo. E quando ele copiar você fazendo, não vai adiantar você falar: por que você está fazendo? Querer bater, querer brigar, porque ele vai jogar na sua cara: mas eu vi você fazendo isso. Você mentiu. Por que eu não posso mentir? Ah, mas foi só uma mentirinha pequenininha. Você lembra da palavra da mosca no azeite? Era uma mosquinha pequenininha, imperceptível, mas quando ela entra, ela faz um estrago. Deus teve misericórdia, consertou aquele erro, e quando consertou aquele erro, diz que Isaac, ele semeou naquela terra. Ele semeou, versículo 12, semeou Isaac naquela mesma terra e naquele mesmo ano, e colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, é tão bom quando a gente anda em obediência. Pensa comigo, o Espírito Santo ele vai tratar nesta noite. Não vai ser no muito falar, não vai ser no barulho, mas vai ser ali, no silêncio do seu coração, da sua mente. Como é bom você andar em obediência com Deus. Você está fazendo as coisas e não ter nada te acusando. Não é bom? Você já conseguiu ficar uns dias assim, uma semana, um mês? Você fala: Deus, obrigado, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer, e eu sei que mesmo eu fazendo aquilo que o Senhor quer, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas o Senhor vai me abençoar. E diz que Isaac, ele semeou naquela terra, mas o que havia naquela terra, meus irmãos, minhas irmãs? Havia fome, havia seca. Era uma época em que as pessoas guardavam as sementes. Era uma época em que as pessoas pegavam ali as sementes de milho, talvez de arroz, de feijão, de cevada, de trigo, né? Principalmente trigo naquela região. Era a época de pegar as sementes e guardar num celeiro, esconder dentro da sua casa, em algum lugar, esperando o tempo melhorar, a chuva vir, para poder lançar aquela semente. Às vezes era isso que a maioria estava fazendo. Mas eu disse para você que eu admiro Isaac por causa disso, porque ele era diferenciado. Ao invés de pegar a sua semente e guardar dentro da sua tenda, da sua casa, o que ele fez com aquela semente? Ele semeou. E além de semear, porque ele estava em obediência de Deus, ele semeou e ele colheu. E diz a palavra no versículo 12 que não foi uma colheita pequena, mas diz que ele colheu naquele mesmo ano, 100 por 1, ele colheu, ele semeou uma medida e ele recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E o Espírito Santo ele fala ao meu e ao seu coração: o que você tem feito com as sementes que o Senhor já colocou na sua vida? Será que você está guardando esta semente, esperando um momento propício, um momento certo para poder colocar esta semente na terra? Ou você prefere ouvir a palavra do Senhor nesta noite para a minha vida e para a sua vida? Pega esta semente e lança na terra em obediência. E por causa disso, diz que ele se enriqueceu. Ele foi enriquecendo, no versículo 13, 14, ele foi ficando poderoso naquela terra. Mas não era uma terra dele. Aí eu vejo aqui um paralelo. O crente Isaac, né? Nós temos o crente Isaac, mas às vezes nós temos o crente Gideão.
usar essa passagem porque é o que vem na minha cabeça agora e é parecida. O crente Isaac, ele cresceu, foi prosperando, e com isso trouxe inveja ali daquele povo, dos filisteus, e falaram assim para Isaac: olha, você tem se tornado mais poderoso do que nós, e nós queremos que você saia daqui. Só que se Isaac era mais poderoso do que os filisteus, ele poderia ter lutado. Ele poderia ter falado: olha, daqui eu não vou arredar o meu pé. Eu plantei com o meu esforço, eu plantei com o meu suor, eu plantei com as minhas lágrimas, eu plantei com o esforço do meu trabalho, das minhas mãos, e eu não vou sair. Só que a Bíblia fala que ele saiu. E Deus fala nos primeiros versículos que estava com ele. Queria abençoar ele aonde ele estivesse, e ele acreditou nesta palavra. Porque a bênção não estava no lugar, na terra, mas a bênção estava na pessoa. E por que eu falei de Gideão? Porque lá em Juízes capítulo 6, se não me engano, não me falha a memória, até o versículo 12 também, diz que o anjo do Senhor chegou para Gideão e falou assim: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Preste atenção na palavra. Deus disse para Gideão: o Senhor é contigo, guerreiro poderoso, ou varão valoroso. Resposta de Gideão: ah, mas se o Senhor é conosco. O Senhor disse: o Senhor é contigo. E ele responde: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que nos é falado, que os nossos pais nos contavam das maravilhas que o Senhor fez lá atrás, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas o Senhor não disse: o Senhor é convosco. O Senhor disse: o Senhor é contigo, o Senhor é com você. E o Senhor fala para mim e para você nesta noite que Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é com você. E não adianta você querer transferir para esse ou para aquele a responsabilidade que Deus colocou na sua vida. Não adianta você querer transferir para o pastor, ou para a pastora, ou para o marido, ou para a esposa, ou para o filho, ou para esse, ou para aquele, porque o Senhor fala para cada um de nós: o Senhor é contigo. Isaac entendeu isso. Por que tudo isso nos sobreveio? O que era tudo isso que nos sobreveio, que Gideão estava falando? As lutas, as dificuldades, os problemas, porque a nação muitas das vezes se afastava do Senhor, e o Senhor permitia a luta, a dificuldade. Isaac também estava em obediência a Deus, e veio as lutas, veio as dificuldades do mesmo jeito. Então você obedecendo ou não obedecendo a Deus, eu quero te falar algo: vai vir as lutas e vai vir as dificuldades. Você não está imune a problemas, você não está imune às lutas, você não está imune às dificuldades. Não adianta você falar: agora que eu aceitei Jesus, acabou os meus problemas. É isso mesmo, irmão. Provavelmente eles vão até aumentar. Mas é melhor você passar pela luta, pela dificuldade, como Isaac, em obediência, crendo que o Senhor está na tua vida, e Ele está na tua vida porque Ele te chamou, do que em desobediência. Porque se você passar pelas lutas em desobediência, você vai repetir a prova 1, 2, 3, 4, até você ser aprovado. Agora, se você passar pelas lutas em obediência, você já vai tirar um 10 logo de cara, assim. Deus vai falar: pode ir para o próximo nível, porque esse daqui você já passou, você já aprendeu o que tinha para aprender. Isaac, ele saiu, ele se apartou de lá. Você leu o versículo 16? Disse assim: disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós. Isaac, ele tornou a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado de terra. E o Espírito Santo de Deus, ele traz ao meu coração
que todos nós, uma vez ou outra na nossa vida, em algum momento, nós vamos ter que dar continuidade ao trabalho de alguém. Porque a obra de Deus, ela não é exclusiva de um homem só ou de uma mulher só. Mas vira e mexe, você vai ter que cavar um poço que outra pessoa cavou. Isso é continuidade. Nós erramos nas nossas vidas porque nós não temos um parâmetro muitas das vezes. E nós temos que nos espelhar em alguém. Nós temos que ter um mentor, alguém que nós olhamos, admiramos e nós queremos aprender com esta pessoa. Todos nós que entramos na igreja, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, às vezes nós olhamos uma pessoa e nós temos uma admiração muito grande por aquela pessoa. E na vida de Isaac era o seu pai, era Abraão. Ele tinha falhas, tinha erros, mas as qualidades de Abraão sobrepujava, era maior do que as fraquezas. Por quê? Porque Isaac entendia que crescendo, prosperando, você pode ter a certeza absoluta que quando ele ver um poço bonito, imagina um poço cheio de água, um poço ali vertendo água bastante, quando ele tiver uma oportunidade, ele não vai jogar uma pedrinha, ele vai jogar uma pedrona, e ele vai chamar outros inimigos junto com ele. Lembra que a sua luta, ela não é contra a carne, a tua luta, ela não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E vai vir uma enxurrada de pedra nos teus poços. Mas Deus fala para você: enquanto você estiver aqui nesta terra, com fôlego de vida, sendo amparada, sendo fortalecida pelo meu Espírito Santo, você vai ter que cavar poços, vai tirar entulho, vai tirar pedras, vai tirar ali o que os filisteus lançaram contra a sua vida, mas você vai trabalhar, porque a sua vida vai ser: trabalhe, vai até o fim. Sabe o que tem acontecido com muitos crentes? Ele cavou um poço bonito, cheio de água boa para se tomar. Mas veio as lutas, veio as dificuldades. Um dia levantou, olhou para aquele poço, e o poço estava cheio de entulho. Porque o inimigo, ele é sujo. Se era um poço de água numa região deserta, não era mais fácil pegar aquele poço, os filisteus, e tomar ali para dar água para o seu gado? Mas o prazer deles era só entulhar os poços. Era só destruir a obra que Deus tinha colocado na vida de Abraão. Mas o Senhor manda falar para mim e para você nesta noite, que o inimigo ele vai vir, por aqui, por ali, mas diz que quando os servos de Isaac cavou ali versículo 19, acharam um poço de águas nascentes, olha que lindo, águas cristalinas, nascentes. Irmão, para você achar um poço de água nascente é só não vai atacar uma pedra num poço vazio. Sabe aquele poço que a pessoa cava e não jorra água, não tem nada, não. Este poço vai estar lá sem nenhuma pedra. Mas quando tem um poço de água nascente, um poço de águas vivas, um poço que dá resultado, o Senhor manda falar para você: você é um poço que dá resultado, você é um servo, uma serva de Deus que dá frutos. E o Senhor fala para você nesta noite: olha, o inimigo jogou pedra, mas o Senhor está te dando uma estratégia nesta noite, porque você não vai parar, mas você vai cavar outro poço novamente e vai jorrar ainda muita água para a glória de Deus. Mas os pastores, versículo 20, de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamaram o nome daquele povo Ezeque, contenda.
Quantas contendas estão vindo na sua vida por causa do poço que você tem cavado? Mas o interessante é que Isaac, ele não contendeu também com aquele poço, pastor. Ele foi mais fundo, ele foi mais no vale. Olha que o Espírito Santo ele traz ao meu coração. Você lembra de Saul, pastor, quando ele estava ali possuído, né? Com aquele espírito mau. Aí vinha, alguém deu uma ideia, olha, chame alguém que saiba tocar, né? E alguém falou, eu tenho visto o filho de Jessé, que é um jovem valente, homem de guerra, sisudo em palavra, o Senhor é com ele. E Davi foi lá, ele pegava a sua harpa, né? Começava a tocar ali diante de Saul. Saul irado, pegava aquela lança, pá, queria atacar em Davi, cravar aquela lança na cabeça, no corpo de Davi. Você não vê Davi indo lá, pegando aquela lança da parede, indo lá até Saul, revidando. Às vezes nós erramos, porque o Senhor está falando assim, ó, só desvia da lança. Eu vou te dar sabedoria para desviar das lanças. Eu vou te dar agilidade para desviar das lanças. Eu vou te dar força, você vai correr muito rápido e a lança ela não vai te acertar. Você já viu alguém numa sala pequena ou grande do tamanho desta igreja? Um homem ali com uma lança, furioso, querendo acertar alguém. Irmão, uma lança é muito rápido. Mas Deus deu sabedoria, deu força para Davi, para ele se esquivar da lança. Às vezes a lança passava assim, já viu aquele tiro na orelha que passa raspando? Passou. O nosso erro é que muitas das vezes nós estamos nos aperfeiçoando em pegar lança e revidar a lança. E o Senhor fala, não revida a lança. Se desvia da lança, desvia, porque você tem que ser como Isaac. É difícil, irmãos, é difícil. Você trabalhar, era um legado do seu pai, vir alguém e falar, não, esta água é nossa. Ele, tá bom, essa água é de vocês. Quem está aqui de favor sou eu, não é? Sou peregrino nessa terra, tá bom, fique com você. Ele foi e cavou outro poço, versículo 21. E também contenderam com ele, por isso chamou o seu nome de Sitna, inimizade. Olha, contenda, inimizade. Duas palavrinhas que querem entrar em nosso meio e trazer discórdia no meio do povo de Deus. Contenda e inimizade. Mas o Senhor manda falar para mim e para você, olha, você não precisa se defender atacando, você não precisa revidar as lanças, você não precisa revidar as pedras, você não precisa revidar os entulhos que estão jogando no teu poço, porque eu sou o Deus da tua vida que te capacito, e se um poço se fechar aqui, outro poço vai abrir ali, mas a água ela vai jorrar na sua vida continuamente. E partindo dali ele cavou outro poço, versículo 22. Por isso não contenderam com ele, e ele chamou o nome daquele lugar de Reobote, alargamento, porque agora o Senhor nos deu lugar e prosperamos nesta terra. Quantas pessoas estão aqui nesta noite só pedindo esse Reobote, esse lugar de descanso, né? Esse lugar na qual, Deus, eu não aguento mais luta, eu não aguento mais dificuldade. Irmãos, creia, a sua vida não vai ser só luta, não. Às vezes eu pregando, né, presbítero, parece que eu só prego de luta, é só dificuldade. Não, irmão, a dificuldade ela vai vir, mas o regozijo vai vir também, a alegria vai vir também. Cada vez que você conquistar uma vitória, uma bênção, algo que o Senhor vai colocar na sua vida, você vai se alegrar também. Isaac, ele se alegrou com aquele poço. O Senhor começou a largar. Talvez se ele tivesse brigado, ia vir um exército em cima dele, ia morrer empregados, ia morrer soldados, ia morrer pessoas que estavam do lado dele. E o Senhor fala para mim e para você, olha, tem pessoas que o Senhor está colocando nas nossas mãos, na nossa proteção, que nós temos que cuidar dela. E às vezes a guerra, a batalha, não é a melhor opção. Vai ter um momento da guerra, da batalha, que você vai ter que enfrentar um gigante, vai. Mas vai ter um momento que o Senhor vai falar, aquieta-te.
O Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Eu não sei como é que está a tua vida que está me assistindo neste momento, ou vai me assistir outro dia. Mas o Senhor fala para você, olha, o Senhor Ele te chamou para cavar poços, era para dar frutos, é para que você cresça nesta terra. Alguém pode falar, mas eu vou deixar este poço para trás. Eu vou deixar esta água para trás. Se o Senhor te der uma outra direção, você vai deixar este poço e quantos poços forem necessários. Por que Deus permitiu que Isaac se desfizesse daqueles poços? Porque ali era um vale. Vale na vida do cristão é um lugar de passagem. Você não vai morar no vale. Deserto na vida do cristão é um lugar de passagem, é um lugar onde você vai ter experiências com Deus, mas você vai crescer. Você já reparou que o versículo 23 neste capítulo, ele é o mais curtinho de todos? Neste capítulo, diz ali, dali subiu para Berseba. Está igualzinho, dali subiu para Berseba. Meu irmão, só sobe quem está embaixo, no vale, na dificuldade. Mas o crente no vale, na dificuldade, ele aprende a dar glória a Deus, aleluia. Senhor, obrigado, hoje na minha casa tem só um arrozinho com ovo. Glória a Deus pelo arroz, pelo ovo, mas eu vou te glorificar, eu vou te exaltar. Olha, Senhor, as notícias que estão vindo na minha vida não são boas, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e não cai uma folha de uma árvore se não for pela Tua permissão. Então eu creio, Deus, que tudo que aconteceu, talvez eu errei, eu falei coisas que não deviam, agi como não deveria, mas eu me coloco, Senhor, aqui na Tua presença, porque eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. Irmãos, todos nós erramos, todos nós falhamos, não tem um que não peque. Ninguém aqui tem autoridade ou autorização ou o direito de pegar uma pedra e atacar na vida do irmão ou na vida da irmã, porque o primeiro que deveria receber a pedrada sou eu. Mas quando eu aprendo a confiar em Deus, nas minhas limitações, na minha fraqueza, a glorificar a este Deus, eu creio que o dia do vale vai chegar ao fim, e eu vou subir para Berseba. Berseba é lugar de promessa, é onde o Senhor vai cumprir aquilo que Ele falou na minha vida, aonde Ele vai me direcionar, vai direcionar a minha família, e eu vou viver coisas grandiosas em Berseba. Porque se você está embaixo hoje, e ainda não chegou o teu tempo, continue adorando a este Deus. Continue glorificando a este Deus, porque você vai sair do vale. Você vai crescer nesta terra. Irmãos, eu creio de uma forma poderosa que Deus tem uma obra grande neste lugar. Tem uma obra poderosa na nossa igreja. Na vida do nosso pastor, da nossa pastora, nós que estamos aqui juntos com ele, cada levita, cada diácono, cooperador, presbítero, evangelista, Deus tem uma obra poderosa neste lugar. Mas eu preciso crescer, porque enquanto eu não aprender, enquanto eu não me colocar na posição que Deus quer na minha vida, enquanto eu não me colocar, Senhor, eis-me aqui, faça conforme a Tua vontade e o Teu querer, não o meu querer. E Deus vai fazer esta obra. Vamos crescer, amém? Vamos crescer. Crescimento dói. Ninguém nasce grande, gigante, não. Crescimento é aos poucos, né? Uns crescem mais, outros menos. Mas cresce. Espiritualmente é a mesma coisa. O Senhor não vai colocar uma medida na sua vida que você sabe a medida que o Senhor tem para a sua vida. Você sabe, não sabe? Fala com o Espírito Santo agora, já vamos encerrar. Você sabe aquilo que o Senhor tem preparado para você? O Senhor já te falou através de sonhos. O Senhor já levantou profetas. O Senhor já mostrou na palavra. O Senhor já falou
tantas vezes para você o que Ele tem para você lá na frente. E Ele fala: você acha que eu esqueci, meu servo, minha serva? Mas Deus, eu errei tanto, eu falhei tanto. Como que o Senhor pode usar este vaso? Não é Deus que quebra o vaso, já disse isso aqui. É o vaso que se quebra na mão do oleiro. Mas enquanto você estiver quebrado na mão do oleiro, meu irmão, aleluia, há esperança para você, por mais que a sua árvore, você seja como aquela oliveira que foi cortado quase na raiz, mas se você estiver junto das águas, ao cheiro das águas, vai brotar novamente. Enquanto você for um vaso, você se quebrou, você sabe que você se quebrou. Mas enquanto você estiver nas mãos do oleiro, o oleiro vai pegar aquele vaso. Aleluia. Aleluia. Ele poderia falar assim: olha, o lixão está ali, vou pegar este vaso, já não serve mais, deu tanto trabalho, tanta rachadura, joga o vaso. Isso é o homem. Mas o oleiro, que é o nosso Pai, o nosso Deus, Ele pega aquele vaso, está maleável ainda. Está mole, olha, dá para trabalhar, vamos moldar novamente este vaso, aleluia. 24, na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo. Tem gente aqui que está precisando desta palavra nesta noite. Na mesma noite, hoje é o dia que o Senhor chega para você e fala: não temas, porque eu sou contigo. Como é bom ouvir esta palavra: eu sou contigo. Aí chega no versículo 25 para a gente encerrar. Então levantou ali um altar. Olha a estratégia que o Senhor dá para mim e para você nesta noite. Preste atenção nesta palavra, porque se você seguir este versículo aqui nesta noite, meu irmão, eu sei que a luta está difícil, está apertada, mas vai haver, aleluia, aqueles que se levantaram contra você, que disse palavras que não te agradou, vai chegar até você e vai falar: me perdoe. E você vai olhar para a pessoa e vai falar: eu te perdoo. Ele levantou um altar. Levantou ali um altar, versículo 25. Tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriu ali um poço. 4 coisas ele fez. Ele levantou um altar. O altar é você. Antigamente, para você levantar um altar, você pegava ali umas pedras, né? Israel costumava fazer isso lá na frente. Cada pedra representava uma tribo, geralmente 12 pedras, mas aqui eu não sei, era uma pedra grande. E naquela pedra, eles ofereciam um sacrifício ou derramavam óleo, mas eles levantavam um altar. E ele invocou o nome do Senhor. Sabe, meu irmão, como é que se invoca o nome do Senhor? Sabe o que significa clamor, invocar em hebraico? Significa gritar bem alto. Significa abrir a sua voz e clamar a este Deus. Porque você não pode abrir a sua boca para reclamar, mas para clamar a este Deus você tem que abrir todos os dias da sua vida falando: Senhor, eu estou aqui na tua presença, o Senhor está falando para me levantar um altar. Ele subiu para Berseba e levantou um altar. E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Olha o que o Senhor fala: você vai pegar a sua tenda é a tua casa, é a tua família, é aquilo que você tem. Você vai armar a sua tenda perto do altar do Senhor e você vai invocar o nome do Senhor com a sua casa. Porque a tua família é tua. Por mais que só tenha um representante da sua casa aqui nesta noite, os demais não querem invocar o nome do Senhor, mas você vai representar
cada um na tua casa, você vai levantar o teu altar, o teu coração, você é um sacrifício vivo de Deus, e você vai invocar o nome do Senhor, vai armar a sua tenda. Porque o Espírito Santo fala, tem pessoas aqui que estavam pensando em desarmar a tenda, aleluia. Mas você não vai desarmar a tenda não, você vai armar a sua tenda, e você vai trabalhar. E os servos de Isaac abriram ali um poço, aleluia. Sabe quando você vai parar de cavar o seu poço aqui nesta terra? Quando você fechar os teus olhos e você der o teu último suspiro. Mas enquanto você estiver aqui em condições de trabalhar em prol do Senhor, você vai continuar cavando os teus poços. Por mais que tenha poços lá atrás que foram entulhados, mas você não vai desistir dos teus sonhos, você não vai desistir dos seus projetos, porque não importa o tanto que você caiu. Enquanto você se posicionar diante de Deus, Deus é aquele que vai estender as tuas mãos para você e vai te levantar e vai falar para você: continue nesta jornada, porque eu não te quero parado, eu não te quero com a tenda desarmada, aleluia. Não é a tenda desarmada, não. Arma a sua tenda e cava um poço, porque o Senhor, Ele vai prosperar a obra das suas mãos. Amém? Se coloque de pé. Esse ano está acabando, o ano que vem já está se iniciando, 2025. Vai ter poços que eu vou ter que cavar, você vai ter que cavar. E o Senhor fala para você: você não vai cavar um poço pela metade não, e desistir, largar para os seus inimigos não. Mas você vai cavar desse poço e você vai beber da água deste poço. Você, a tua casa e a tua família. Vai vir pedras, vai vir dificuldades. Ninguém falou que vai ser fácil, mas você vai continuar na presença do teu Deus, porque Ele te chamou para armar a sua tenda, aleluia. E nós vamos orar esta palavra agora. Eu quero que você olhe para aquela tela e você absorva esta palavra. Eu quero que você grave ela na tua mente, no teu coração. Não estou pedindo para você decorar este versículo, mas o que está escrito ali, os ensinamentos, a essência deste versículo, eu quero que você leve para a tua casa hoje, agora. Porque você vai levantar um altar. O altar é o teu coração. E eu quero que você coloque a mão no teu coração nesse instante. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e nós vamos orar esta palavra, Senhor, este versículo. Nós vamos orar, meu Pai amado, que está escrito ali naquela tela, Senhor, porque eu quero levantar este altar na tua presença. Senhor, muitas das vezes o meu altar, ele passa por dificuldades, Senhor. Uma pedra cai daqui, cai de lá. Mas, Senhor, eu quero te pedir, ó Divino Espírito Santo, que o Senhor fortaleça as minhas mãos e as mãos da tua igreja, Senhor, para levantar este altar. Um altar era levantado com pedras, e naquela pedra era oferecido um sacrifício. O sacrifício nós não precisamos mais, porque Jesus já se ofereceu na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito que me dá a oportunidade de se aproximar de Deus. Mas o meu altar, meu Deus, muitas das vezes ele se desaba, ele se desmancha, ele fica prejudicado. Deus, uma pedra foi para lá longe, mas eu tenho que ter a ousadia de ir lá, pegar aquela pedra novamente. Está pesada, eu posso pedir ajuda para o meu irmão, falar: meu irmão, me ajude com esta pedra, porque está pesada, e eu vou colocar esta pedra novamente no altar, aleluia, e eu vou invocar, Senhor Deus, o teu nome, porque o inimigo tentou calar a minha voz, tentou impedir a minha adoração, tentou impedir a minha oração. Não tem forças mais para orar. Pessoas aqui dentro, meu Pai amado, nesta noite, que não tem mais forças para invocar o nome do Senhor. Mas eu peço, Espírito Santo de Deus, fortalece esta vida, enche ela com o teu Espírito Santo, que a voz dela saia, meu Pai amado, do fundo da alma e chega até a tua presença, no nome de Jesus.
Pai, nós vamos armar a nossa tenda. Às vezes as estacas já estão desmontadas. Eu já estava pensando em colocar nos ombros e levar ela para fora, para outro lugar. Mas o Senhor fala: não arme a sua tenda novamente. Arme a tua tenda, porque você vai prosperar neste lugar. Aleluia. Eu creio desta forma, Senhor, que a minha casa esteja na tua presença, que a minha esposa, os meus filhos, Senhor, eu estejamos na tua presença, que a tua igreja, meu Pai amado, desde o pastor, a pastora, a sua família, os levitas, os obreiros da tua casa, meu Pai amado, cada membro deste ministério, ó Senhor, que nós possamos armar a nossa tenda, Senhor Deus, perto do altar, perto de onde se invoca o nome do Senhor, e glorificar o teu nome. Senhor, nós estamos quase acabando este ano, Senhor, mas diz a tua palavra que os servos de Isaac abriram ali um poço. E eu sei, meu Pai amado, que é uma obra para o Senhor realizar na minha vida e na vida da tua igreja. Há poços, Senhor Deus, que nós vamos ter que cavar, cansados, Senhor Deus, com dificuldade. Acabei de sair do vale, acabei de sair de uma luta, de uma dificuldade, de um problema. Cavei um poço lindo, maravilhoso, mas entulharam, encheram de terra. E o Senhor está falando para mim que eu tenho que cavar um outro poço. Mas, Senhor, nós queremos te obedecer nesta noite e cavar quantos poços forem necessários, Senhor, para fazer a tua vontade, porque a minha mão, Senhor Deus, é para te servir, é para te adorar. A energia que o Senhor colocou neste corpo, nesta mente, a unção do teu Espírito Santo, é para fazer a tua vontade e o teu querer. Ali está Gênesis 26, 25. Aleluia, no ano de 2025, Senhor. Oh Senhor, no ano de 2025 nós vamos fazer a tua vontade. Oh Senhor Deus, e nós queremos nos fortalecer mais na tua presença. Nos encha com teu Espírito Santo, nos encha com a tua glória, que possamos usar os teus dons que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nós não vamos enterrar, Senhor, mas vai se levantar neste lugar homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua presença, Senhor Deus, que vai abalar as estruturas do inferno, Senhor, e nós vamos ganhar almas para o teu reino. Nós vamos fazer esta igreja crescer, meu Pai, não para o homem, mas para o teu reino, para o teu Filho Jesus ser glorificado neste lugar. Porque é isso que nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade mais e mais. Oh Senhor Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, sermos cheios do teu Espírito Santo. E quando a lança vier sobre a minha vida, eu só vou me esquivar e vou deixar o teu nome ser glorificado, porque não precisamos, Senhor, nos justificar para ninguém. É o Senhor quem nos justifica quando andamos em novidade de vida, em retidão, em verdade. Oh meu Deus amado, em sabedoria da tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento, e que possamos, Senhor Deus, aprender com Isaac nesta noite e aprender a confiar em ti, porque se o Senhor falou, o Senhor faz. O Senhor é Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Aleluia.